Amigos e amigas, mais uma vez estamos aqui para comentar a grande missão de Paulo. Hoje vamos comentar um fato. Paulo vai de cidade em cidade anunciando o Evangelho, anunciando Jesus Cristo e, como eu disse no vídeo anterior, sempre primeiro se dirige aos judeus. Quando não dá certo, bom, era para vocês essa mensagem, mas já que vocês não querem, agora eu vou me dirigir aos povos gentios. Ele vai dizer isso no último capítulo 28, ele vai dizer isso de novo. Bom, mas isto será assunto para a próxima aula. Hoje vamos falar Atos capítulo 19. Lá conta uma historinha. Logo no início, ele vai a Éfeso e lá ele encontra cristãos. E ele pergunta para estes cristãos: vocês receberam o Espírito Santo quando foram batizados? E os cristãos de Éfeso dizem: mas nós nem nunca sequer ouvimos falar que existe um Espírito Santo. E Paulo pergunta: mas afinal, que batismo vocês receberam? E eles dizem: o batismo de João Batista. Paulo diz: não, este é apenas um batismo de preparação. Não é o batismo verdadeiro, aquele de João Batista. E Paulo os batizou de novo. Aqui está um dos assuntos fortes que nós temos que analisar. Vejamos as igrejas pentecostais e neopentecostais batizam as pessoas adultas, porque, segundo elas, Jesus Cristo foi batizado adulto. E João Batista batizava as pessoas adultas. Verdade, ele batizava pessoas adultas. E os primeiros cristãos, quando não tinha ninguém evangelizado, também tinham que batizar os adultos. Mas, já vamos dizer logo em seguida, quando Pedro vai à casa de Cornélio, em Atos 10, ele batiza Cornélio e a sua família. Quer dizer, a sua família, então tinha crianças também no meio. Atos 16, quando Paulo batiza o carcereiro, de noite quando deu terremoto, vocês devem ter lido Atos 16, também diz que foi batizado o carcereiro e sua família. Provavelmente havia também cristãos. Mas agora eu quero voltar à questão do batismo que Paulo fez daqueles que já eram batizados. Nós, cristãos, cremos que para um batismo ser válido, ele deve ser, como diz Mateus 28, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ora, João Batista não podia batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ele nem sabia que existe um Pai, um Filho e um Espírito Santo. Batista não sabia que Jesus era a segunda pessoa da Trindade. Aliás, nem sabia que existia uma Trindade. Então, aquele batismo que João Batista fez era apenas uma preparação. Não era um batismo válido. Ou seja, não era o batismo cristão que nós professamos. Então, o verdadeiro batismo cristão, ele começa com Jesus Cristo. Jesus Cristo foi batizado como uma preparação, até porque ele não precisava ser batizado. Mas depois os seus discípulos seguem e aquele batismo de João Batista não é considerado válido. Era preparação. Por isto que nós, cristãos, não nos baseamos no batismo de João Batista, mas nos baseamos no ensino de Cristo. E vemos como Paulo fez, rebatizou aqueles que apenas tinham sido batizados por João Batista. Convido ainda você a dar uma olhada em uma análise que vem desde o capítulo 13, que nós já vimos na aula anterior, até agora. Analise ao menos algumas cidades onde se diz que Paulo entrou e começou a batizar.
a história vai ser quase sempre esta que eu vou contar para você. Paulo chega com seus amigos numa cidade, prega, convertem-se uns poucos judeus e bem mais gentios. Sempre arrumam uma briga, uma encrenca. Paulo e seus companheiros têm que fugir, têm que ir embora para outra cidade para não serem presos, às vezes são até apedrejados. E quem são os que causam o problema? Sempre são os judeus. Os romanos são bonzinhos. Será que eram mesmo? Claro, nós sabemos que havia um conflito entre cristãos e judeus, principalmente os judaizantes, inclusive talvez cristãos que eram de origem judaica. Isto nós sabemos perfeitamente. Mas e os romanos sempre eram bonzinhos? Não. Nos anos 80, quando Lucas escreve seu evangelho, ainda não havia o grande conflito que aconteceu nos anos 90, que estão bem retratados no livro do Apocalipse. Agora há um certo período de paz, o que os biblistas chamam de Pax Romana. Lucas não quer comprar conflito com os romanos, porque ele vê no Império Romano uma grande possibilidade de expansão do Evangelho. Levar o Evangelho aos quatro cantos seria a estrutura do Império Romano. Como é que eu vou comprar conflito com o Império Romano se eu preciso dele? Na próxima aula vamos ver a última parte, que vai do capítulo 19, 21 em diante até o capítulo 28. Paz e bem.